Nesse lugar aqui cheio de ilha e pilar de mármore, uns caras estão viajando muito sobre o universo, transcendendo de toda forma possível. Dentre esses caras, o discípulo de um Platão também queria transcender, explicando a forma como o universo funciona. Ele olhou para os ensinamentos filosóficos de seu mestre, com todo respeito, e como um bom aluno revoltadinho disse: porra, tá tudo errado isso daí, mestre. Pô, o bagulho é o seguinte: a partir desse ponto, a história do fascínio e obsessão humanas com o universo e explicações mirabolantes teria desdobramentos muito além do que o próprio Aristóteles, esse discípulo de Platão, poderia imaginar. Na sua busca para explicar o mundo, Aristóteles imaginava um modelo no qual as coisas são uma combinação de forma e matéria, e tudo tem uma potência de ser aquilo que realmente é, a sua forma. Ele também propunha que o universo é feito de 5 elementos, os 4 do Avatar e mais um que é o Éter. E tudo ocorre por conta da tendência desses elementos irem ao seu lugar natural. O lugar natural de Aristóteles é uma ideia bem ok. Ela presume que quanto mais de um elemento uma coisa tem, ela vai tender a se mover mais rapidamente para o seu lugar natural, né, e para o lugar onde o elemento tá. Por isso, ele argumenta que corpos mais pesados caem mais rápido, porque eles têm mais elemento terra e a terra tá no chão aqui, pá, entendeu? Legal. Acontece que o mundo se mostra um pouco mais complicado, de forma que esse sistema aí do Aristóteles já não consegue mais dar conta. Mas, pô, esqueça tudo. Esqueça tudo, porque o aluno, por um acaso, desse Aristóteles, foi um tal de Alexandre, que ficaria conhecido, curiosamente, por Alexandre o Grande, né? Não sei se vocês já conheceram, que conseguiu conquistar um bom punhado de terras aí, pá, e espalhou o conhecimento do seu professor por aí, né? Coincidentemente, alguns séculos depois, uns caras de um lugar aí chamado Roma, também eram grandes fanboys dos gregos e do Aristóteles. Então, eles olharam e falaram: porra, que massa, vamos perpetuar essa merda. E aí eles perpetuaram a física do Aristóteles pra frente. Ao final dessa porra toda, por conta de um monte de merda envolvendo nômades, a criação do catolicismo, a quebra do Império do Ocidente, o surgimento lento de uma nova sociedade medieval e parará, a Igreja Católica se apossou da obra aristotélica para justificar filosoficamente muitas de suas posições religiosas, e justamente por questão de circunstâncias, ela acabou levando a cabo e impondo essa física na mente dos europeus medievais. É só com um lento contato entre a Europa Católica e o Oriente muçulmano, e o recontato com os romanos do Oriente de Constantinopla, e lentamente novas ideias vão surgindo. Mas, mesmo que as ideias de Aristóteles não estivessem de todo apropriadas, elas foram um começo notório dessa nossa obsessão em explicar as coisas e tentar de algum jeito entendê-las. Não começou nem com Aristóteles mesmo, já que haviam pensadores chineses, mesopotâmicos e muitos outros humanos que demonstravam vividamente a nossa busca pelo conhecimento. Seguindo a deixa deles, vamos recapitular um pouco as nossas bases físicas que a gente já trabalhou em vários vídeos, para avançarmos novamente por esse caminho misterioso. Mas não sem antes você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda demais, tá? Mas sim, vamos à física. Você acorda mais um dia, olha ao seu redor e enxerga um mundo cheio de coisas. Mas o que são elas? O que exatamente significa sua existência? Será que se eu fechar os olhos e dormir, elas deixarão de existir? Bom, isso parece que não. Mas onde elas existem? Onde? A palavra onde implica numa coisa interessante. Tire tudo e todos do universo, e o que nos sobra, aparentemente, é um vazio do maior vazio possível. Mas que ainda existe? Talvez. Se dizemos que as coisas existem aqui, a destruição dessas coisas não implica na não existência de nada. Afinal, o aqui, o nada, ainda está aqui. O espaço é o nosso palco para o qual as coisas fazem a sua peça, enquanto o quando elas existem considera onde no script dessa peça as coisas estão presentes e que tipo de coisas fazem. Essas duas maluquices, tempo e espaço, estão na base de nossa peça, seja o espaço uniforme e tempo absoluto de Newton ou o espaço-tempo maleável da relatividade de Einstein. O que nos importa é que podemos descrever essas entidades e, para efeitos razoáveis em nosso mundo humano medíocre, geralmente nos vale a noção de um espaço tridimensional e uma seta do tempo, ou seja, tire tudo e todos, aquela nossa conversa de antes de o nada, o que está ali, é o espaço aparentemente tridimensional e uma dimensão do tempo. Mas o que essas coisas querem dizer exatamente? Bom, estamos pensando que essas paradas são coisas que podemos descrever numericamente, e por essa descrição podemos definir medidas, podemos saber quanto espaço tem entre duas coisas, assim como quanto tempo há entre dois eventos.
Para fazer isso, precisamos de uma base. Coisa muito fácil de se fazer, basta pegarmos alguma coisa na natureza ou no nosso mundo aqui que nos sirva de referência para nossas medidas. E voilá! Pode ser uma barra de platina, o pé de um rei, a frequência de vibração de um átomo específico, ao ciclo do nascer e pôr do sol. O que nos importa é usar dessas medidas sabiamente e de forma consistente, e também, claro, que de forma que faça sentido. Afinal, seria estranho alguém perguntar onde está fulano quando eu estou do lado dele, mas cicrano está mais longe. Eu diria que, bom, fulano está do meu lado, mas cicrano poderia dizer que, não, ele está a 50 metros. Mas, porra, então, quem está certo? Bom, os dois, eu e Cicrano, estamos certos. Mas se queremos apenas uma resposta, até porque, né, é meio estranho você dizer que os dois estão certos, então você tem duas respostas diferentes. Então, a gente precisa concordar num referencial. Ou seja, saber onde nossas réguas começam, atribuindo um ponto específico como essa origem. Com um referencial em mãos, uma base de medições, temos uma métrica para o nosso espaço e tempo. Mas o que será que podemos fazer com ela? Tipo, tá, temos coisas no espaço e sabemos descrever esse espaço com essas réguas, mas as coisas nesse espaço não ficam sempre paradas, né? Parece que elas podem mudar. Mas como descrever essas mudanças no espaço-tempo? Como todo bom físico, podemos problematizar as banalidades da vida, definindo o que é essa mudança na posição de algo no seu referencial espacial dentro de um período de tempo, como sendo algo chamado movimento. Podemos ir além, quantificando esse movimento, pois queremos saber o quanto de espaço ele mudou dentro desse período de tempo, então porque físico adora número, e chamaremos essa coisa de velocidade. Saímos dessa viagem de pensar sobre o vazio mais cheio de nada para um espaço-tempo de um certo referencial, no qual podemos realizar medições de distância, no qual podemos ver o movimento das coisas presentes nele, movimento esse que também podemos medir pela velocidade. Essa nossa volta toda foi mais ou menos o que acontecia na Europa de 1500 para 1600. O porquê disso acontecer lá não é porque a Europa era mais foda, muito pelo contrário, ela era um dos lugares mais fodidos do planeta, comparado com a China Ming, por exemplo, mas por circunstâncias de colonizações, umas situações convenientes e parará, acabou que lá a galera tava discutindo coisas que chamaríamos hoje de física, enquanto que outros lugares mais ou menos, no entanto, né? Vai de uma maior riqueza de recursos adquiridos por saqueamentos e colonização, junto com uma crescente formação de governanças mais centralizadas, afastadas do elemento feudalístico clássico medieval, somada a maior facilidade de informações com a prensa de Gutenberg, a queda fulminante do controle religioso com a informação do cosmos, queda que era exacerbada pela crise do catolicismo naquela época, que dá margem a ramos rebeldes de igreja como o protestantismo, o ambiente era propício para que novos pensadores bancados por elites, ou mesmo por reis que recentemente queriam ser prestigiados pelo conhecimento, né, pudessem ampliar os horizontes do conhecimento de fato, saindo dos 5 elementos de Aristóteles, de seu movimento simplório, para um estudo não só qualitativo, como também quantitativo, com o uso de unidades de medida e métodos de examinação mais sistemáticos, como fizemos anteriormente. Isso não quer dizer que a situação foi o começo de uma substituição do conhecimento visto como religioso por um científico, mas sim que pessoas não necessariamente vindas da igreja ou inseridas nela, estavam agora mais do que nunca ativamente gerando e discutindo conhecimento. É desse ambiente que mudanças no saber, em que as pessoas engatinhavam para chegar a uma noção que discutimos de referenciais, métricas, movimento e velocidade, que Newton, ao mesmo tempo que Leibniz, descobririam algo muito mais profundo e preciso, algo que amplia a definição de velocidade e que permitiria fazer muito mais do que isso: a derivada. Mas isso fica para a próxima. Afinal, isso daqui é um recap muito rápido e muito simplificado, com um gostinho de quero mais, né? Um gostinho de contextos históricos. Mas, bom, no próximo vídeo a gente vai ver o que é essa famosa derivada e o que ela pode nos dizer para além até da própria física. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Dê um like nesse vídeo e compartilhe se gostaram, e é isso aí. Tchau, tchau.